Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui no canal, mais uma vez aqui gravando um podcast sensacional e mais uma vez recebendo a nossa querida Paloma Arisa. Então para você que está aí nos assistindo nesse exato momento, se conecta, presta bastante atenção, porque hoje a gente tem um podcast super especial, estamos recebendo aqui a nossa querida Paloma Arisa pela segunda vez, na primeira vez ela contou um pouquinho da história dela, de como as coisas aconteceram, junto conosco, claro, né? Sempre lembrando, Paloma, minha esposa, com muito amor, muito carinho. E na primeira vez nós contamos um pouco da nossa história. E agora ela voltou aqui para falar um pouquinho do trabalho dela, para falar um pouquinho da história dela, como é que ela desenvolve esse trabalho. Então, se você está aqui se conectando nesse exato momento, assistindo esse podcast, não esqueça de se conectar ao canal, se inscrever, ativar a notificação e vamos lá, porque a gente tem muita coisa boa, tem muito assunto bacana para a gente poder discutir aqui junto com a nossa querida Paloma Arisa. Seja bem-vinda, querida, mais uma vez aqui no canal. Para mim é um prazer imenso receber você. Vamos lá. Obrigada, mais uma vez, obrigada de eu estar aqui, obrigada do convite. É um prazer estar aqui mais uma vez, falando, contando um pouco mais da minha história, contando também um pouco do meu trabalho, de tudo que a gente faz no dia a dia. Então, muito obrigada. É um prazer, legal. Espero que vocês gostem. Que bacana. Então vamos lá. Na primeira vez que você passou por aqui, você contou um pouquinho da nossa história, como é que a gente se conheceu, como é que as coisas aconteceram na nossa vida pessoal e profissional. E hoje você volta aqui no canal para falar um pouquinho do seu trabalho, um pouco da sua formação, aonde tudo começou, o que você se formou, como é que você fez para construir essa carreira e chegar na onde você está hoje, né? Se você puder falar para a gente um pouquinho, acho que vai ajudar muita gente. Vamos lá. Na verdade, eu até contei da outra vez, eu vim da ideia tradicional, do estuda, faz uma faculdade, enfim, então eu caminho por esse caminho. Fiz uma faculdade pública, porque não tinha condição de pagar a faculdade, então fiz 2 anos de cursinho para conseguir entrar numa faculdade pública. Então fiz essa faculdade pública, de administração pública, inclusive, foram 4 anos, e eu estudava em outra cidade. Então eu ia durante a semana para Araraquara, estudava lá, e de final de semana voltava para Jundiaí. Nesse meio do caminho que nós nos conhecemos, e quando eu estava no final da faculdade, eu já tinha entendido muitas coisas em relação à faculdade, qual era o trabalho, enfim, se eu iria ou não continuar nisso, né? E quando terminou, no final que eu estava da faculdade, a gente conheceu um setor diferente, né? Então a gente optou por o lado do empreendedorismo, de fazer algo diferente e tal. Então eu nunca exerci a minha profissão, né? Do que eu fui formada. Então é uma coisa que eu nunca trabalhei. Então, aí a gente começou a trabalhar nesse outro setor, enfim, foi desafiador para mim no começo, porque tinha que falar com pessoas, eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou um pouco até hoje, então eu era bem tímida, então foi desafiador para mim, mas era algo que me fazia muito sentido. Então, quando eu conheci, eu olhei e falei, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para minha vida, é onde pode me levar nos sonhos que eu quero realizar. Então, começamos a trabalhar nesse setor. E aí, trabalhando nisso, enfim, chegamos a construir uma equipe de mais de 10 mil pessoas, né? Chegou a passar de 10 mil pessoas. E, dentre muitas dessas pessoas, boa parte delas mulheres, né? Quando a gente começou, eu acho que tinham poucas mulheres, eu convivia com poucas mulheres aqui. E aí, aos poucos, eu fui vendo que foi tendo uma quantidade maior de mulheres e tal. E, para mim, a minha criação foi muito tranquila em relação a isso. Nunca fui uma pessoa que, você não pode fazer porque você é mulher ou qualquer coisa desse tipo. Então, para mim, estava muito tranquilo, mas eu via algumas dificuldades de muitas mulheres nesse meio do caminho. Então, foi um momento, uma situação onde, aos poucos, eu fui entendendo a necessidade de precisar fazer um treinamento para as mulheres, de falar com essas mulheres diretamente, de falar sobre empoderamento, de falar de liderança e de assuntos que sejam relacionados ao desenvolvimento da mulher. E aí eu me encontrei nisso. E uma coisa que você falou agora nesse início da história, que eu acho que é uma curiosidade que muita gente deve ter, o fato de nunca ter atuado na sua formação, isso te incomodou em algum momento? Te incomoda? Te gera alguma sensação desconfortável ou não? Não, eu acho que nunca tive problema nenhum com isso. Eu acho que até... Eu sempre fui zoada, vamos pensar assim, por ter escolhido administração, né? Então, quando a gente estava no cursinho, todo mundo perguntava, o que você quer fazer? Então, tinha muita gente, médico, advogado e tal, não sei o quê. E eu falava, sempre quis fazer administração, porque para mim tinha um leque muito grande de trabalho.
E aí eu já estava acostumada com essa ideia de, tipo assim, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, eu posso trabalhar num monte de coisa. Então, quando eu vi saindo da administração, indo para outras coisas, para a área de vendas, por exemplo, para mim não foi nada ruim. Então, para mim foi tranquilo não trabalhar com aquilo que eu me formei e fazer uma outra coisa. Eu acho que, tipo, tinha aquela ideia do preciso fazer uma faculdade. Então, aquilo estava cumprido para mim. Precisei fazer uma faculdade e fiz. Beleza, agora eu vou trabalhar com o que realmente eu gosto, com o que realmente me dá dinheiro, enfim, sendo aquilo ou sendo outra coisa. E aí eu vi que outra coisa me fazia muito mais sentido. E eu fiz essa pergunta exatamente porque todo mundo que parte por esse lado do estudo e acaba se formando, o tempo todo essa pessoa tem essa, vamos dizer, esse impasse na cabeça onde ela fica pensando, se eu não trabalhar na onde eu me formei, se eu não me desenvolver ali, se eu não construir uma carreira ali, então eu perdi tempo na minha vida, porque eu me dediquei tanto. E o que eu vejo às vezes é que a pessoa pode estar trabalhando em algo que não satisfaz ela. Então, de repente, ela pode estar infeliz, mesmo tendo que fazer com uma certa obrigação, porque ela estudou aquilo, mas não está confortável para ela, não está feliz, não é o que ela desejava para a vida dela. Então, foi por isso que eu fiz essa pergunta, para saber se em algum momento isso havia te incomodado. Eu também acredito que quem lida melhor com esse assunto acaba se desenvolvendo melhor na sua carreira profissional, mesmo que seja em outro setor. Eu acho que, assim, da minha turma, das pessoas que eu tinha mais contato, poucas pessoas seguiram carreira nisso, né, que foram estudar mais ou foram realmente trabalhar na área. Eu conheço muitas pessoas que foram fazer outras coisas, né, ou voltaram a fazer o que já fazia antes, ou foram empreender, ou foram trabalhar com outra coisa. Então, eu acho que isso é muito comum, assim. Então, para mim, não tem problema, eu acredito não. que isso, hoje, pela dinâmica do mercado, acaba, não sei se o termo seria isso, mas empurrando as pessoas a terem, ou gerando oportunidade para essas pessoas de trabalhar em outros setores. Mas é muito bom quando a gente consegue estar bem conosco mesmo. A gente não tem esse impasse em relação a essa troca de profissão. Identificando essa necessidade do empoderamento na questão das mulheres, como foi o início disso? Para poder, por exemplo, ir à frente dessas mulheres e poder falar para elas aquilo que elas precisavam ouvir para que elas pudessem se desenvolver ou para que elas pudessem construir a carreira delas. Eu queria que você relatasse um pouco disso. Como foi isso para você? Que nem sempre a gente está 100% preparado. E como que você se comportou nisso e o que você esperava fazendo esse trabalho? Eu acho que de início eu tinha um trabalho muito mais de falando com poucas pessoas, né, reunindo grupos pequenos ou falando num a um, enfim. Então, acho que de início eu fui fazendo isso até para entender essa necessidade. Foi dali que eu fui entendendo a necessidade disso, de ter um treinamento para isso. Mas foi desafiador para mim, porque toda vez que você falar, faz um treinamento, faz alguma coisa diferente, tudo que eu tenho que me expor muito é algo que realmente me desafia. E naquela época era muito, muito desafiador, porque eu fugia de todas essas partes de falar lá na frente. Eu sempre falei o que precisava falar, quando precisava falar. Então, era necessário, eu ia. Mas eu tentava fugir todas as vezes, se eu pudesse. Mais por esse receio mesmo. E aí, aos poucos, eu fui vendo que isso era um desafio meu, que ia me ajudar, inclusive, no meu desenvolvimento. Então, eu ia estar ali ajudando outras pessoas e, ao mesmo tempo, me desenvolvendo, me desbloqueando para esse tipo de coisa. E foi bacana, assim, de ter esse início. E eu fui entendendo que muito do que eu poderia passar para elas era muito de acordo com o que eu vivia. Porque não era algo, tipo assim, eu não queria ficar ali palestrando, falando coisas bonitas. Eu queria passar sempre as coisas que aconteceram comigo. O meu desenvolvimento, as minhas dificuldades, as coisas que eu tive que passar. Então, eu sempre caminhei nesse sentido. E aí, eu acho que isso foi um pouco mais fácil. E você acha que demorou quanto tempo, por exemplo, para você dizer assim, poxa, eu estou mais segura no que eu estou falando, está um pouco mais confortável para mim estar ali na frente falando com as pessoas? Olha, eu não sei dizer exatamente quando é que foi isso. Eu sei que hoje está muito mais tranquilo, principalmente quando eu vou falar para as mulheres, é onde eu não tenho nervoso, não tremo mais, enfim. Mas eu acho que foi, sei lá, de 1 a 2 anos ali, nesse processo de todos os meses fazendo treinamento, enfim, para eu
começar a parar de tremer, começar a parar de suar frio e tal, e de ficar um pouco mais tranquila nessa exposição. Não com o assunto em si, mas a questão da exposição. E o fato de estar fazendo isso, você acha que aumenta a responsabilidade em cima da sua pessoa, nas coisas que você precisa fazer, principalmente porque você vai estar ali na frente falando para elas, e você acha que isso impacta na sua vida, no que você faz, nas decisões que você toma? Com certeza. Acho que isso é um dos pontos onde a gente mais se pergunta, porque a partir do momento que eu tô ali falando alguma coisa, eu tenho que ser exemplo. Então, é uma coisa que se prega muito. Então, eu vou falar, mas eu preciso ser exemplo do que eu vou falar. E aí, muitas das vezes, eu acho que isso é comum, inclusive entre mulheres, que é essa ideia do, será que eu sou capaz? Será que eu tô conseguindo passar a informação que eu tenho que passar? Será que eu estou conseguindo pôr em prática tudo o que eu falo também para fazer? Né? Então, eu acho que realmente isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Só que isso ajuda a também ter essa ideia de que eu preciso me desenvolver, eu preciso ser melhor, eu preciso estar melhor, fazer o meu trabalho cada vez melhor para eu poder ensinar. Porque se eu também não estou fazendo isso, não vai adiantar eu ensinar nada. Então, realmente, essa parte é onde pega bastante para mim, porque eu vou ter que me desenvolver. E eu fiz essa pergunta exatamente porque para mim é muito claro isso. É exatamente o momento que você se expõe, ele traz uma responsabilidade muito maior para sua pessoa, e eu acho que isso impulsiona você a se desenvolver, porque teoricamente a primeira cobrança nem é a de fora, é de você mesmo, com você mesmo, fazendo aquilo que você se pré-determinou a fazer. Então, para mim, é muito claro isso. Eu acho que isso impulsiona e fica uma grande lição, seja para homens, mulheres, se nós fugirmos aos desafios, se nós fugirmos a essa questão que vai trazer essa exposição e essa cobrança maior, dificilmente a gente chega a algum lugar. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Então, vai ter essa cobrança mesmo, vai ter essa... Mas vai te impulsionar. Eu acho que a grande questão é que te impulsiona a encontrar uma melhor versão sua, uma melhor situação sua, para que você possa estar ali falando para as meninas, estar treinando. E eu acho também que você, ao longo desse tempo, ouviu muitas histórias de muitas pessoas, muitos relatos. Se pudesse definir o que você acha que mais te surpreende ouvindo isso das mulheres em termos de dificuldade ou até mesmo algum caso em específico? Olha, do que eu ouço das mulheres e que eu falo, eu não fui criada assim, já fui criada com uma outra mentalidade em relação à mulher. Mas eu vejo ainda muitas mulheres que caem, né, no que a gente chama de relacionamento abusivo, que é a questão dela ter um parceiro, enfim, mas que esse parceiro não acredita nela e faz de tudo para colocá-la para baixo. E aí eu falo parceiro, mas poderia ser outras pessoas, que não é só parceiro. São os filhos, ou são os pais, ou são os amigos próximos que colocam essa pessoa para baixo de alguma maneira. Então, quando a gente fala de relacionamentos abusivos, não é só a parte física, né, o bater, enfim. É essa parte emocional, então da pessoa olhar para ela e falar que ela não vai conseguir e que se ela não tiver com essa pessoa, ninguém mais vai querer ela. E essa mulher, ela acredita nisso. Eu ia te perguntar isso, mas por que você acha que ela fica presa nessa situação? Porque ela acredita e ela não teve, na verdade, outros estímulos para levá-la contra isso. Então, às vezes ela estava sempre nesse ambiente negativo e às vezes ela tentou fazer uma ou outra coisa que realmente deu errado e ela fala, tá vendo? Eu realmente não presto para nada, eu nunca vou dar certo em nada, eu só sei fazer isso e pronto. Então, eu acho que tem um ciclo de coisas que acontecem que aí ela vai comprando essa ideia de realmente que ela não tem essa capacidade, que ela não consegue. Mas é impressionante de ver realmente a mulher acreditando nisso, assim, ela não querendo sair do meio dela e falando, não, eu vou tentar, vou fazer outra coisa, enfim. Então E eu acho que também existe todo um conteúdo ao redor dela que pressiona ela para que ela possa também cada vez mais estar envolvida nisso. Eu acho que existe essa relação dentro de casa, mas existem alguns temas fora de casa que pressionam ela a se comportar dessa maneira. E às vezes, eu acho que assim, temas esses que muitas vezes se colocam como a salvação para ela. Vai te ajudar, se você estiver aqui com a gente também vai te ajudar. E eu vejo que não é uma verdade. Né? Se ela não tomar uma decisão por si só, dentro dessa situação que você comentou, ela não consegue sair dali. Ela não consegue encontrar forças, né, para sair dali. Eu acho que até eu vou além. Muita gente fora talvez estimule ao contrário, dizendo, olha, se você sair, você vai se prejudicar, você de repente não vai dar conta, você vai ter que voltar, enfim.
apesar de eu achar isso um absurdo, mas eu acho que tem muita gente ao redor que fica pressionando e fica tentando conturbar os valores na cabeça dessa pessoa. E eu acho que isso bota ela numa situação de pânico tão grande que faz com que ela não dê esse passo de buscar uma independência, de buscar uma solução para o problema que ela tem. Não, é exatamente isso. Ela se põe num buraco e ela acredita em tudo isso. E toda vez que ela tenta sair, ela não tem estímulo para sair. Ela não tem ninguém que ajude ela a sair do buraco. Mas colocar no buraco, né, colocar mais Sim. para baixo, sempre vai ter gente. Eu não sei se é porque as pessoas, que assim, se eu tiver alguém perto de mim que está se desenvolvendo, que está crescendo, isso vai me afetar, porque daí eu tô ficando para trás. Então eu acho que as pessoas às vezes têm uma cabeça tão pequena que ela entra nisso. Então se eu ficar incentivando, se eu ficar apoiando, eu vou colocar uma pessoa em destaque perto de mim, e aí isso vai me incomodar. Então, ou eu vou ter que me mexer também, ou eu vou ter que lidar com isso de ter alguém muito bom do meu lado. Então, é mais fácil falar para essa pessoa ficar quietinha ali do que estimular. E eu acho que, assim, uma das coisas que eu mais coloco é essa ideia da independência da mulher. Quanto mais independente ela for, mais força ela tem para combater tudo isso. Porque ela entende que ela pode fazer as coisas sozinhas, independente de outra pessoa. E aí, essa independência, ela precisa ser emocional e ela precisa ser financeira. Porque existem... Desculpa te cortar, mas nesse paralelo, você acha que o que mais pega a pessoa é essa dependência emocional ou financeira? Eu acho que hoje em dia ainda é financeira. Que a pessoa mais fica preso. E é o financeiro não é porque tem alguém perto dela com muito dinheiro para bancar ela. Não, é o mínimo. Né? É o mínimo. Então, essa ideia da mulher do tipo assim, mas eu tenho um filho para criar, mas eu tenho não sei o quê, tudo isso faz com que ela se apegue ao mais tranquilo, que é essa ideia do tipo, alguém tá me dando dinheiro, então eu vou me esforçar menos, não vou fazer o que ele não quer que eu faça para que ele continue me dando dinheiro e tal. Então, eu acho que ainda pesa mais o financeiro do que o emocional. Mas realmente é os dois, assim. Geralmente é junto. Tá. Esse financeiro, e aí junto com esse financeiro vem o que a pessoa vai falar, né? Então ela vai colocando a outra pessoa para baixo. Aí ela acha que ela não tem capacidade de sair, trabalhar e ter o dinheiro dela. E quando você está dando treinamento, né, tentando transformar tudo que a gente falou aqui, empoderar essa pessoa, em quais situações você se apega para mostrar para ela que realmente isso que ela está vivenciando não é necessário na vida dela, ela pode sair disso, mas o que você coloca para ela que ela se apega nisso, para ela poder crescer? Quais são os exemplos que você foi vendo ao longo dos anos que ajudou essas pessoas? Eu acho que assim, né, geralmente no treinamento, eu até em algum momento eu abro um pouco para que as pessoas compartilhem, né? Então, acho que E aí elas contam a história delas. E elas contam um pouco das coisas. Tem algumas perguntas em si, mas tem algumas coisas que elas compartilham. Então, a gente vai vendo ao longo dos meses passando, pessoas que, tipo assim, ela tinha medo de tirar carta, ou ela nunca tinham deixado ela dirigir. Então, aí ela foi lá e tirou a carta dela, enfim. E às vezes a pessoa tem 30, 40, 50, 60 anos e ela vai fazer isso nesse momento. E aí, essa questão de compartilhar vai incentivando outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Então, esse é um ponto que eu abro, que é exatamente para isso. Não sou só eu falando, são outras pessoas falando. Porque eu falando, eu vou falar um pouco do meu exemplo, eu vou falar do que eu vejo as pessoas, do dia a dia, do meu trabalho, do que chega para mim, para eu falar para as pessoas. Mas vale muito também outras pessoas como ela, que estão às vezes numa mesma situação, simples também, ou que veio de outro estado e tá aqui, vim para São Paulo sozinha e consegui fazer minhas coisas e tal. Então, um dos pontos que me ajuda muito nisso, nessa validação, é esse momento onde elas se abrem. Mas eu acho que eu uso muito de coisas dos meus exemplos, porque por mais que eu não tinha essa situação, eu tinha outras limitações comigo. Então, eu vou mostrando para ela que se a gente não se empoderar, que se a gente não buscar esse desenvolvimento, nada disso acontece. Então, precisa de se desenvolver para que você queira, assim, fazer outras coisas e tal. Então, acho que isso ajuda bastante. Legal. E tem algum caso em específico, alguma história, quando você coloca esses depoimentos até hoje, que talvez seja uma das histórias que mais te marcou, algo que sempre que você fala disso, você lembra, você fala, poxa, essa história realmente para mim é diferente você ouvir de alguém do que ouvir da própria pessoa. Tem alguma que mais te marcou? Olha, tem inúmeras histórias. Histórias são sempre muito parecidas na questão de ter alguém perto colocando a pessoa para baixo, assim. Aí eu tenho talvez uma história dessa da pessoa ter alguém do lado.
um parceiro do lado que sempre colocou ela para baixo, sempre colocou ela para baixo. E quando ela começou a participar dos treinamentos, ela conseguiu ter força o suficiente para entender isso e romper esse relacionamento. E a partir dali a pessoa começou a se vestir melhor, porque quando tá em relacionamentos assim, a pessoa não se cuida, a pessoa... Então ela mesma vai perdendo toda a autoestima dela, enfim, porque ela vai acreditando nessa situação. Então ali eu vi um caso de uma pessoa que chegou assim para baixo, tipo, que não se cuidava, enfim. E aí, participando dos treinamentos, ela conseguiu ter essa força, entendeu, se desenvolveu. E aí, ela pôs um fim nesse relacionamento e aí ela começou a cuidar da vida dela. Aí, a partir dali, foi onde ela começou a trabalhar, foi morar sozinha, comprou o carro dela, tal. E aí, ela começou uma vida independente. Né? Então, acho que isso foi um caso bem específico que eu lembro, mas eu acho que como esse, existem alguns, né, nessa situação. E uma outra situação também, onde a pessoa tinha tanto receio do que as outras pessoas falavam de mulher, porque que ela era uma pessoa alta, bonita, e essa pessoa, homens e mulheres falavam dela. Então, os homens davam em cima e as mulheres falavam que ela queria se aparecer, que ela queria se achar e tudo mais. Olha só. E aí, que isso acontece muito, infelizmente, Sim, né? sim. A mulher, quando ela se destaca, ela incomoda outras mulheres. E aí ela começou a se enfeiar. Então ela foi para um processo onde ela parou de ligar para ela, parou de se cuidar. Na verdade, a pessoa vai regredindo. Exatamente. Para parar de chamar atenção, como diz, não quero chamar atenção. Ok. E aí ela foi deixando de se cuidar, ela foi engordando, ela foi não ligando para a saúde dela, enfim, daí ela até que chegou num ponto onde ela entendeu que ela fez tudo esse processo, que não foi algo de caso pensado. Sim. Mas ela fez tudo isso exatamente por essas questões que tinha antes que incomodavam ela. E, na verdade, só incomodavam ela por falta de desenvolvimento. Porque se eu sou uma pessoa bonita, se eu chamo atenção em algum lugar, eu não tenho que olhar isso como algo ruim. Exato. Eu tenho que olhar para isso como algo bom. Que bom que eu tô chamando atenção, que bom que alguém, de alguma maneira, presta atenção em mim. Então... A gente percebe que até as coisas boas, elas sofrem uma certa opressão e que podem empurrar a pessoa a regredir ao invés de andar para frente. E já um pouco também falando nisso, eu acho que pelo fato de lidar com muitas mulheres, este problema de relacionamento, esse problema de ciúmes ou até mesmo de competitividade, diante desse cenário acaba acontecendo. Como que você vê isso? Como que você vê? É natural? Faz parte? Acontece? Não deveria? Tem o que possa fazer para evitar isso? Ou qual você acredita que é o melhor posicionamento que a mulher deve ter? Tá, você fala entre as mulheres. Entre as mulheres. Eu falo assim, existe uma palavrinha que chama sororidade, que é, na verdade, essa união entre as mulheres. E eu falo muito que, assim, a gente busca ao longo dos anos o respeito dos homens com a gente. Então, eu tô ali lutando, feminismo, toda aquela coisa toda, enfim, para buscar o meu espaço. Só que se eu tô aqui nesse processo do tipo, quero o meu espaço, quero que me respeitem, eu preciso que a gente se respeite. Então, nós mulheres precisam se respeitar, eu falo sempre assim, que não precisa ser melhores amigas, não é essa a ideia, né? Eu acho que tanto faz, são seres humanos, então tem gente que vai me dar melhor, tem gente que não. Mas eu preciso respeitar essa outra mulher. Então, esse respeito, ele precisa ter. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a olhar outra mulher, não só como, é uma outra mulher que está chamando atenção, ou que está querendo tomar o meu espaço, ou que está querendo, sei lá, tomar meu marido, ou qualquer coisa desse tipo, quando eu começo a olhar, eu falo, é uma pessoa, é uma mulher. Então, eu vou respeitar o que ela está fazendo, enfim. Eu acho que isso já começa num processo, assim, passos que estão sendo dados. E eu sempre falo que quando a gente... alguma coisa de uma outra mulher chama muito atenção da gente e incomoda muito, é porque na maioria das vezes você gostaria de ser daquele jeito e você não consegue ser. Sim. Então eu dou um exemplo meu. Então, quando eu tava na escola ali, tipo, meus 13, 14 anos, tinha uma moça que chamava muito a atenção dos meninos e aquilo me incomodava muito. Porque ela era totalmente extrovertida, ela conversava com todo mundo, então todo mundo gostava dela e tal, não sei o quê, e aquilo me incomodava. Então era aquela coisa, a pessoa fica chamando atenção, a pessoa tal, isso. Aí você usa nomes para ficar falando da pessoa. E aí, hoje eu entendo que muito daquilo eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ser menos tímida, eu gostaria de conversar com todo mundo, mas eu tinha muita vergonha. Mas agora, quanto tempo demorou para você entender isso, ter a consciência disso e hoje falar muito tranquilo disso? Porque
Com certeza, antes você não estaria se posicionando dessa maneira. Não. Quanto tempo você acha que demorou? E o que fez você mudar e olhar para essa história lá atrás e falar assim, poxa, é muito diferente do que eu estava pensando. Na verdade, sei lá, eu estava errada, eu preciso ajustar. Eu acho que foi, sei lá, vou falar de uns, sei lá, uns 5, 6 anos pra cá, um pouco mais de 5 anos pra cá. E baseado em quê que você fez isso? Conhecimento? O que foi? No desenvolvimento. Tá. Foi esse desenvolvimento ao longo desses anos, né? Foi eu começar a prestar atenção nisso, o porquê que você faz cada coisa, que fez com que eu entendesse isso. Então, eu sempre uso muitos exemplos do que aconteceu na minha vida para poder entender todo esse processo. Então, eu fui entendendo, bem, isso de uns anos para cá. Que você vai tirando essa ideia de ciúmes, que você vai tirando essa ideia de inveja, que você vai mudando isso para, deixa eu entender o porquê que eu fazia isso, porquê que eu falava assim, porquê que eu agia desse jeito. Então, esse desenvolvimento ao longo dos anos que fez com que eu chegasse nessas conclusões. E mesmo nos dias atuais, você ainda acredita que isso é muito forte entre as mulheres? Mas muito. Tipo, é muito comum. Muito. A gente está num grupo onde naquele grupo, né, é um grupo que é meio recorrente nos treinamentos, então esse grupo eu vejo que ainda já está mais tranquilo. Você Sim. vê mulheres falando assim, olha, hoje eu elogio outra mulher, hoje eu ajudo outra mulher em alguma coisa, eu não tenho mais esse olhar e tal. Mas ainda é muito comum. Só que a mulher, ela tem isso que na frente, ela geralmente não vai te falar na frente, mas ela vai pensar, ela vai fazer uma imagem ruim por trás, vai falar mal, então ela vai fazer coisas para isso acontecer, né? Até recentemente a gente estava conversando com uma mulher que era de uma empresa e ela contou alguns casos disso. Então, tipo assim, a pessoa começa a chamar muita atenção, aí daqui a pouco junta um grupo de mulheres e vai começar a reclamar dela, falar mal dela, porque ela tá chamando atenção. Então, isso é muito comum entre mulheres. Precisa ter esse... aí é onde você começa a chamar e mostrar. Fala, poxa, se vocês estão fazendo isso, como é que você quer que outras pessoas respeitem? Exato. E o treinamento ele acontece todos os meses, né? De um mês para o outro. Você tem aí talvez um grande desafio para poder levar algo novo, levar algo diferente do último mês. E aonde que você tenta buscar isso, para levar isso para elas? Esse diferente, esse novo, para que elas continuem esse processo de desenvolvimento. Onde é que você busca inspirações, conteúdo para tudo isso? Tem, assim, eu consigo falar de muitos assuntos. Então, tem uma gama de assuntos que eu posso falar. Então, cada treinamento eu vou escolhendo alguns para falar. Mas todos eles vão ser praticamente sempre baseados na questão do empoderamento, de falar de empoderamento feminino de alguma maneira, de falar dessa questão de sororidade, né, dessa união entre as mulheres, e a parte de autoestima. Então, são sempre pontos que eu acabo falando em praticamente todos. E aí eu vou achando maneiras diferentes de falar. Então, a hora que eu vou falar de liderança, por exemplo, aí eu sei que para uma mulher ter esse processo de liderança, se sentir líder e conseguir se ter uma postura assim, ela precisa estar com a autoestima elevada, ela precisa estar confiante e tal. Então, aí eu vou, de alguma maneira, entrar em autoestima ali. Então, eu consigo trabalhar assuntos diferentes, mas com fundo praticamente sempre da mesma raiz, né? Então, eu acho que eu vou me inspirando muito de de tudo que acontece na minha vida, né, no dia a dia, nas coisas que me trazem de problemas, de questões, né, a pessoa vai chegando para mim falando situações, então eu vou usando isso muito para eu colocar no trabalho, e de muitas coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E aí não só com mulheres, porque eu não tive uma criação de inspirações e de pessoas falando só de mulheres. Eu sempre fui muito mulheres e homens, na verdade até mais homens do que mulheres. E eu fico tentando puxar essa ideia para nós mulheres. Então, se somos iguais, homens e mulheres, então Sim. eu não preciso ter só pessoas só me inspirando em mulheres para isso. Então, eu tentar me inspirar em como os homens se portam, como eles são mais racionais nesse sentido. Então, isso também sempre me ajudou. Porque se a gente ficar só nessa ideia, não, mulher é isso, não sei o quê, aí a gente fica, às vezes, num mundo meio cor-de-rosa, e não é essa a minha ideia. É realmente fazer com que essas mulheres entendam que é muito igual. Acho que a nossa diferença para o homem é a força física, né? E aí essa parte emocional que a gente precisa aprender a ser cada vez mais racional do que emocional. E no mercado, na sociedade, na verdade, você vai buscar exemplos, né, na sociedade que simbolizam o tema que você quer passar para elas. Você busca algumas pessoas como exemplo dentro da sociedade para transformar isso
em conteúdo para elas, em exemplo para elas. Sim. Muitas vezes, eu até posso imaginar que em alguns treinamentos aconteça de você trazer uma pessoa que surpreenda, né? Você trazer o exemplo de uma pessoa que surpreenda ela, que está ali porque há pouco tempo atrás talvez ela pensasse algo muito diferente daquela pessoa. E aí você traz aquela imagem, traz aquela pessoa e ela fala, poxa, ela está me trazendo essa pessoa como exemplo, como inspiração de um certo tema. E aí eu acho que isso surpreende a pessoa. Sim, com certeza. Acho que uma surpresa que eu geralmente trago, que para mim faz muito sentido, é a Anitta. Então, é uma pessoa que eu uso muito de referência. Porque a gente consegue usar várias referências. Primeiro, é uma pessoa que de trabalho, ela trabalha muito, desde sempre. E é uma pessoa com uma cabeça muito boa, uma cabeça sempre pensante em negócios. Então, ela não é só uma cantora, ela não vai ali, canta e pronto. Então, ela é uma pessoa que sempre foi à frente também da própria carreira, então sempre cuidou de tudo isso. Então, essa ideia do tipo, olha, eu consigo dar conta de um monte de coisa? Ah, eu consigo. Que você vai vendo esses exemplos que ela dá de tudo que ela vai fazendo. E aí eu consigo usar um outro exemplo, então, que é uma cantora de uma música que ela se expõe mais o corpo, expõe mais os sentimentos internos dela e que isso incomoda muitas pessoas. Então, eu sempre olho e falo assim, não estou querendo aqui que você goste dela, ou que você goste das músicas dela e que você faça a mesma coisa. Não é isso que eu quero. Mas que você tenha esse olhar diferente. Então, é uma pessoa que escolheu ser daquele jeito e que teve sucesso fazendo aquilo. E o que a gente pode aprender com isso? Então, essa ideia do tipo assim, olha, eu tô afim de fazer isso, eu vou fazer. Ah, mas você é mulher. Não tem problema, eu vou fazer do mesmo jeito. E as pessoas vão ter que me respeitar assim. Então, ela sempre usou muito disso, assim. Então, é uma pessoa que eu trago muito de exemplo. Eu acredito que as pessoas têm uma dificuldade entre separar um pouco esse sucesso da pessoa, que são as qualidades, aquilo que ela faz, muitas vezes de coisas que a pessoa gosta, que daí está muito apegado ao gosto. Então, quando você está falando dela, que eu acho realmente que o caminho é esse, é uma referência, ela tem parcerias aí com dezenas, milhares de pessoas, e hoje, pensando do lado empresarial, ela está à frente de muita gente, porque ela conseguiu fazer isso hoje no mercado. E aí as pessoas, talvez para falar sobre isso, se apegam muito, de repente, ao gosto musical ou se apegam a alguma forma que a pessoa se comporta, e para mim isso, a vida toda sempre foi um erro, porque as pessoas elas têm qualidades tremendas, onde elas podem te ajudar muito, te inspirar muito, te trazer muito conhecimento, mas se você colocar esse lado pessoal à frente, se você, poxa, mas eu não gosto disso, eu não concordo com aquilo, tal, você automaticamente você se priva desse melhor benefício de cada pessoa. Então, eu acho que todo momento que você traz alguém, se a pessoa não estiver ali no treinamento aberta para isso e saber fazer essa diferença, ela não vai aproveitar 100% do que você está trazendo para ela. Exatamente, porque é bem isso. Qualquer pessoa que você trouxer, ela vai ter características que são importantes da gente se inspirar. Sim. Então, aí eu sempre falo, se inspire nessas características. Se você concorda com o jeito que ela faz, com o jeito que ela se porta, que ela se veste, enfim, é uma outra coisa. Mas isso serve de inspiração para muitas coisas. E aí, por mais que a gente fale assim, que nem ela, é uma pessoa atual. E você poderia falar, beleza, as mulheres hoje em dia estão mais tranquilas. Existem várias outras. As mulheres estão mais tranquilas, mas mesmo assim, ainda tem muito preconceito em cima disso. Então, eu ainda converso com muita gente que eu uso o nome e eu vejo quanto a pessoa torce o nariz. Sim, ainda. Exatamente porque ela pensa nessas outras coisas. Um outro exemplo que eu gosto muito de usar é a Madonna. Que daí é muito parecido as situações, só que numa outra época. Sim. Né? Então, ela tem até um depoimento que ela dá num prêmio que ela ganha, e que ela fala sobre isso. Fala, na minha época, um homem fazer o que eu fazia, estava tudo tranquilo. Mas uma mulher fazer aquilo chamava muita atenção. Então, foi uma mulher que foi querer ganhar a vida sozinha, que foi atrás dos sonhos dela, para ser cantora e tal. E ali, nesse processo, ela sofreu muita coisa, que, né, mulheres só podem sofrer. Ela sofreu muitas coisas, mas mesmo assim ela foi superando. Então, todas essas críticas, todas essas coisas, enfim, ela é considerada hoje a rainha do pop, é a cantora mulher mais que você vai poder falar em qualquer canto do mundo que vai saber o que é. Exatamente isso que eu ia dizer. A proporção dela, por mais que seja numa época diferente, o que mais impressiona é essa questão da dimensão que isso tomou. É uma pessoa que muito provavelmente é conhecida no mundo todo. Aonde você for, essas pessoas vão saber quem é a pessoa. Ela pode gostar ou não, Exato. mas ela sabe quem é. E aí, hoje em dia, ela continua fazendo todo esse processo. E é engraçado que, recentemente, ela lançou uma turnê nova,
E aí vi várias críticas das pessoas falando em relação ao corpo dela. Só que ela é uma mulher de 60 e poucos anos, então ela não vai ter o corpo todo tonificado, enfim. E aí as pessoas criticando ela pelo corpo dela. E eu falo, como mulher é complicado, como ela gosta de apontar o dedo e esquecer que ela também vai passar por aquilo. Então, por melhor que ela seja, por mais dinheiro que ela tenha, ela não tem como segurar o envelhecimento, né? Exatamente, mas é que eu volto num ponto que você colocou, e para mim a crítica é baseada nisso, é quando a pessoa tem muito mais desejo de ser aquilo, ou de ser aquela pessoa, ou de estar naquela posição, do que, na verdade, que ela está realmente criticando. Eu acho, para mim, que esse ponto é o que mais pega. Então, ela está criticando, mas assim, tudo bem. Seria uma pergunta. Você não quer estar lá no lugar dela? Você não gostaria de ter o posicionamento que ela tem? Você não gostaria de ter a representatividade? E eu acho que a resposta é sim. É sim, né? E a gente mexe num pontinho do ser humano, que é o lado da inveja, que é algo muito ruim, mas que as pessoas dizem que não tem, mas acabam tendo. E muitas vezes pessoas acabam fazendo coisas erradas exatamente por causa desse tema. Porque desejam estar no lugar de outra e acabam trocando os pés pelas mãos. Eu acho que nas mulheres acaba tendo muito isso. Nesse processo do treinamento, ok, essas meninas passam por esse treinamento, vão melhorando e tal. Legal. Depois de um tempo, né, o que você vê nessas meninas em relação a essa conexão com a área profissional delas? Quando elas melhoram nesse... Porque até então a gente está falando de muita coisa que é pessoal. Né? Muita coisa que é pessoal. Agora, saindo do pessoal e trazendo para o profissional, o que você vê de benefício nisso? O que ela muda no trabalho dela, se comportando mais da forma que você já falou? Ela vai ter muito mais segurança na hora de fazer o trabalho. Então, ela não precisa estar vinculada com alguém para fazer, porque às vezes a mulher tem disso, preciso fazer trabalho junto, preciso sair junto, sei lá, se eu faço vendas. Preciso ter alguém do meu lado para ir junto fazer vendas. Então, é onde ela consegue ter um pouco mais dessa segurança de fazer o trabalho sozinha. Entender que ela tem essa capacidade de ir, de fazer o trabalho, seja venda, seja o que for. Ela consegue. Se desafiar um pouco mais, né? Esse desafio do tipo, quero aumentar minhas vendas, quero aumentar o meu trabalho, quero aumentar meu rendimento. A questão de dar conta das coisas. Então, a gente trabalha muito disso também, porque a mulher, às vezes, né, tem a casa, tem o filho e tal, então como é que ela trabalha, como ela consegue juntar tudo isso? Então, se eu consigo fazer com que ela tenha mais desenvolvimento, ela vai conseguir ser mais produtiva, então aí ela consegue gerir melhor o tempo dela e todo esse processo aí para ela conseguir cuidar da casa, do filho e fazer o trabalho, e trazer o dinheiro para casa. Então, eu acho que essa questão do filho, eu queria até que você comentasse um pouco mais, porque eu acho que é um ponto que quando ela está no treinamento, vai dar depoimento, ou enfim, no dia a dia dela, o quanto isso pega ela. Essa questão do filho, essa questão do quem vai deixar, se fica sozinho, e ela com o sentimento como se estivesse faltando como mãe, né? Se ela se dedicar na profissão dela, ela vai faltar como mãe. Como que você vê isso e como que você vê as meninas reagindo sobre isso? Eu acho que muitas colocam isso. Mas eu tenho meu filho, mas eu não tenho tempo para isso, eu tenho que cuidar, buscar na escola, levar na escola, coisas assim. Ou não tem quem deixar. Né? É óbvio que se você tem uma rede de apoio, né, que elas até falam, essa rede de apoio, de pessoas que vão ajudar ao horário que ela precisa trabalhar, tá ali olhando, é ótimo, né? Então, se você tiver alguém que não te atrapalha, alguém da família que não vai te atrapalhar no trabalho, que não vai te criticar, qualquer coisa assim, enfim, faz de boa vontade, isso é bom. Mas eu sempre falo que na maioria das vezes você tem que pensar em situações pagas. Então, você vai deixar na escolinha, você vai contratar uma babá, você vai fazer coisas que você pede, a pessoa vai ali, você paga e acabou. Para que ela não interfira na sua vida, não ficar dando... a ficar achando coisas na verdade, que dando não opinião. Se torne uma desculpa, né? Isso, exato. Então, isso é importante dela entender que ela vai precisar ter. E essa parte da culpa, eu sempre falo o seguinte, se você está fazendo isso para uma vida melhor para o seu filho. Sim. Então, você, por mais que assim, olha, mas não fico o tempo inteiro com a criança. Não, tudo bem, mas você está trabalhando exatamente. Muitas trabalham porque é só elas e elas precisam fazer isso. Outras que estão para complementar a renda. Mas que ela entende que, assim, é além só do dinheiro. Então, você trabalhar vai além de dinheiro. Vai você se desenvolver, vai você se sentir útil, vai você se sentir produtiva. E isso é importante para você. Então, lá na frente, o seu filho vai olhar e vai ver, olha, eu tenho uma mãe que
que conquistou o que ela queria, que foi atrás, que eu não fui desculpa para ela deixar de fazer as coisas que ela queria. Isso, é esse. Então, eu acho que isso é muito, muito legal. Eu não gostaria que minha mãe virasse para mim e falasse assim, olha, eu não fui tal coisa, ou eu não fiz tal coisa porque eu tive você. Eu não Mas queria é comum ter acontecer. essa culpa. Elas muito, falam. muito. É comum. Eu acho muito. engraçado. Ela tem o filho, ela cria o filho, e quando o filho fica maior, ela vai e diz que, poxa, eu deixei de fazer tal coisa por causa de você, eu deixei aquilo. Então, eu acho que isso, eu até penso que isso é uma tremenda sacanagem com o próprio filho. Pra criança é horrível você pensar isso. Então é legal eu fico pensando assim, é legal eu olhar pra minha mãe, por exemplo, e saber que dentre as condições que ela tinha, ela foi uma pessoa que continuou trabalhando, foi atrás, lutou pelas coisas dela, enfim, foi independente e conseguiu o que ela queria, ponto. Então eu fico feliz por isso. Eu não consigo olhar e falar assim, poxa, minha mãe não ficou todos os dias comigo, minha mãe não me ajudou a fazer o dever da escola, minha mãe... Eu acho que não faz sentido isso, porque cada um teve o que deu ali, então eu fico feliz por isso. Mas muitas mães, elas entram nessa questão de culpa, enfim, aí elas querem fazer tudo. Só que, se a gente pensar, sei lá, 20, 30 anos atrás, as mães de antigamente nem conseguiam fazer o que as mães de hoje conseguem. Então, elas já estão conseguindo fazer muito mais coisa. E mesmo assim, elas reclamam, como que a gente precisa fazer mais e mais e mais. Eu acho que a gente está num mundo onde as pessoas querem um mundo perfeito. Né? Eu olho assim, eu acho que hoje a gente está vivendo uma frase, ela é bem épica, onde ela diz assim, né? Mundo difícil vai criar pessoas fortes, mundo fácil vai criar pessoas fracas. E a gente tem visto isso o tempo todo. Então, essas mães, num mundo um pouco mais difícil, criaram pessoas mais fortes. E hoje essas pessoas estão querendo criar pessoas mais fracas. Nem sempre elas estão vendo isso, né? A gente recentemente viu um exemplo, eu acho que vale a pena a gente comentar, onde, poxa, dentro de um grupo ali de WhatsApp, enfim, essas mães discutindo sobre essa questão de que a criança teve que subir um lance de escada com uma mochila nas costas, porque o elevador da escola não estava funcionando. E quando a gente ouve isso, a gente pensa o seguinte, uma pessoa que perde o tempo dela, né, falando sobre que o filho teve que subir um lance de escada com uma mochila nas costas, porque o elevador não estava funcionando, e ela está criticando isso, eu acho que o posicionamento naquele momento de quem estava contando essa história foi muito legal. Primeiro, não tem o que fazer. Eu acho que não tem uma atividade útil na vida. Fato. E está tentando, em todas as questões, facilitar a vida dessa criança. Sim. E aí volta na frase que a gente acabou de falar. Então, você vai facilitar, você vai criar uma pessoa que daqui a pouco ela não quer fazer nada. Porque se essa pessoa não pode subir um lance de escada, o que ela vai fazer da vida, né? Eu só penso nas minhas escolas, que tinham vários lances de escada e que estava tudo certo, e que eu saía da escola depois que eu fui para quinta série, então seria com 11 anos, aí eu andava um tantão até chegar no ponto de ônibus, enfim, para ir embora para minha casa. E aí, tudo bem, eu tinha 11 anos e tá tudo certo. E aí, hoje em dia é isso, nada se pode, né? Tudo você vai poupar. Só que eu sempre falo isso, lá na frente você vai ter problemas. Exato. Então, você vai ter problema de criança com depressão, você vai ter problema de criança preguiçosa. Exato. Você vai ter problema de criança que acha que tudo que estão fazendo é contra ela. Então, se eu falar pra você, olha, você precisa arrumar a sua mesa de trabalho, e ela vai achar ruim porque eu falei que ela tem que arrumar a mesa de trabalho, porque provavelmente em casa ela não arrumava nada. Então, é muito complicado. E eu sempre falo que, geralmente, as mães que estão ali na minha frente no treinamento são as mães que têm filhos para criar agora. Sim. Mas que elas reclamam do marido e do irmão ou dos filhos perto. Porque lá atrás minha mãe não deixava meu irmão fazer nada, era tudo eu que fazia. Lá atrás, meu marido não lava nenhum copo. Meu marido me trata assim. Eu sempre falo que esses filhos de hoje tá na mão dessas mulheres, a criação. E aí ela cria, ela tem a faca e o queijo na mão ali, e ela cria de uma maneira totalmente errada, que lá na frente vai ter uma mulher, um homem reclamando dessa mulher ou desse homem. Sim, exatamente. Então, você vai reclamar das pessoas lá na frente. Então, eu falo, né, porque como eu tô ali com mulher, isso serve para mulher e para homem, né, para mãe e para pai. Mas você cria de uma maneira que você tá só gerando outro problema. Lá na frente vão ser outros problemas que as pessoas vão reclamar, ao invés de você criar as pessoas realmente para o mundo, pessoas fortes, pessoas que sabem o que querem da vida, enfim. E para a gente fechar, né, esse assunto, para a gente poder deixar essa mensagem para quem está assistindo, se você pudesse definir, né, qual a importância de tudo isso, desse treinamento, de empoderamento para a mulher. A gente já falou sobre várias coisas, mas talvez de um modo diferente.
como você pudesse se expressar de uma maneira diferente, dizendo assim, elas precisam correr atrás disso, elas precisam participar, elas precisam se desenvolver, elas precisam buscar informações. Para essa mulher que talvez está em casa, que até hoje não foi buscar essa oportunidade de se desenvolver, de se empoderar, e que está ali vivendo no mundo dela, e que de repente os anos estão se passando, ela não está percebendo isso, mas há essa necessidade dela sair dessa bolha, vamos dizer assim. Eu acho que assim, as pessoas ficam muito buscando o mundo perfeito da internet e elas acabam não fazendo algo por si. Então, acho que esse é o chamado, assim, para que as mulheres, elas queiram sair desse mundo, tipo, estou no mundo perfeito, ou quero um mundo perfeito e tal, e correr atrás do que elas precisam para elas. Então, o desenvolvimento nada mais é do que a possibilidade que ela tem para isso. Então, não tem como eu ter uma vida melhor, não tem como eu fazer algo para mim se eu não me desenvolver. E parar de querer achar culpados para isso. Então, ao invés de eu pensar assim, é porque a sociedade isso, é porque eu não tenho essa condição, é porque eu não fui criada assim. Não, tá no meu controle. A partir do momento que você tem a informação que está no seu controle, então faça algo a respeito. Então busque o desenvolvimento, vá atrás de treinamentos, se empodere, entenda às vezes o que você está vivendo ali para que você faça diferente. Seja independente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então às vezes a mulher ela está muito apoiada nos pais, nos filhos, no marido, alguma coisa assim, e daqui a pouco pode acontecer uma coisa onde ela se vê sozinha e ela não vai saber o que fazer. Só que se ela já está preparada para isso, né? Eu falo que quando a gente está falando de independência, a gente não fala dela ser sozinha. Ela é ser independente. Eu posso ter uma outra pessoa que está do meu lado para somar. É importante frisar isso. A pessoa que está do meu lado, ela está para somar. Não que eu vou ter que viver sozinha. Não é solidão. Mas quanto mais independente eu for, mais as pessoas que estão perto de mim vão somar. E menos eu vou colocar a culpa no outro, menos eu vou depender do outro. Então, eu faço as coisas por mim. Então, eu vou atrás, eu sei fazer o trabalho. Porque se amanhã acontece alguma coisa e eu estou sozinha, porque realmente daí fiquei sozinha, e o meu mundo continua. Minha vida não para por causa disso. Então, eu tenho que continuar, tenho que fazer minhas coisas, tenho dinheiro, sei trabalhar, sei me virar. Então, eu acho que isso é muito importante das mulheres entenderem essa necessidade de ser cada vez mais independentes. Legal. Eu também concordo. Eu acho que esse é o caminho e acho que é por isso que eu representei numa bolha. Eu acho que ela precisa furar essa bolha, ela precisa sair disso e ela só vai conseguir dando esses passos, né? Se permitindo ir num treinamento, ir num desenvolvimento, tentando, né, se empoderar para ela quebrar esses paradigmas que tem dentro dela, esses paradigmas que acabam afogando ela, o tempo vai passando, o tempo não volta atrás, não vai ter como ela mudar o que já foi, mas ela consegue no presente, no dia de hoje, construir um futuro melhor. Então, para mim, está muito claro isso, mas ela precisa se permitir. Ela precisa dar esse primeiro passo. Eu falo que assim, as pessoas podem aprender pelo amor ou pela dor. Sim. Eu falo que essa é a ideia de você aprender pelo amor. Eu dou um exemplo que é minha mãe. Então, meu pai morreu quando eu tinha 15 anos e minha mãe estava ali sozinha. Então, minha mãe trabalhava, mas ela dependia ainda muito dele para muitas coisas, principalmente emocionalmente falando. Então, ela tinha o trabalho dela, mas emocionalmente ela precisava de alguém ali do lado. Então, ela teve que aprender pelo amor, pela dor, todo esse processo de ter que se virar, de ser independente e tal. Então, não é mais fácil você já ter isso. Sim, que você, óbvio, ninguém quer ficar sozinha desse jeito. Mas é muito mais fácil que se acontecer alguma coisa, você já sabe se virar. Exatamente. Eu acho que antecipar a situação ela é sempre importante em qualquer questão para que você não tenha esse sofrimento pela dor. Né? Quando você antecipa, as coisas talvez são muito mais pelo amor do que pela dor. Eu queria te agradecer imensamente de poder estar aqui mais uma vez gravando conosco. Eu acho que é fundamental a gente levar essa mensagem para as pessoas. Eu acredito que a gente tem muito assunto ainda para a gente poder falar. Eu acho que a gente hoje aqui conseguiu trazer alguns pontos principais e principalmente eu quero deixar o convite para todo mundo, principalmente para as mulheres que desejam participar dos treinamentos de empoderamento. A gente vai ter aqui na descrição as informações, onde você pode seguir a Paloma, pode estar encontrando um pouquinho o caminho de como chegar até esse treinamento. Acho que isso é importante. E te agradecer mesmo de poder estar aqui, de realmente a gente poder bater esse papo, que eu acho que é super legal. E tenho certeza que a gente vai poder fazer isso várias vezes e poder ajudar muita gente através desse conhecimento.
Então vou pedir para você se despedir da galera para a gente poder encerrar mais um podcast aqui. Eu quero agradecer também, agradecer a possibilidade, né, de poder falar desses assuntos, porque é algo que eu fui me descobrindo e que eu realmente acho de extrema importância para todas as mulheres, para elas entenderem essa necessidade de se empoderar, de falar do assunto, de se desenvolver. Então fica realmente o convite para me seguir, para me acompanhar nos trabalhos e participar também desses treinamentos para se desenvolver, enfim, até por curiosidade, para entender um pouquinho mais, fica aberto o convite. Então, muito obrigada da possibilidade de estar aqui, de falar do assunto, que é algo que eu realmente gosto e acho muito importante. Legal, maravilha. Eu que te agradeço. Tenho certeza que nós teremos outras oportunidades para falar muita coisa. Galera, sim, quero agradecer vocês que estiveram com a gente até aqui, que assistiram até o final. O nosso muito obrigado a todos vocês por participarem, por assistirem. Não esqueça, né, de encaminhar esse conteúdo, o link para as pessoas que você gosta, convidar elas para poder estar aqui no canal, poder assistir um pouquinho mais, né, todo esse conteúdo que nós entregamos aí para todos vocês. Participar, você pode, né, se inscrever no canal, ativar o sininho aí, você pode deixar o curtir aí no vídeo também. Tem várias formas de você poder estar interagindo conosco e poder realmente estar impulsionando esse material para que ele chegue a um grande número de pessoas. E fazendo isso, pode ter certeza que você vai estar ajudando muita gente. O nosso intuito é esse, levar conhecimento às pessoas. O canal está aí para isso, para levar muita informação, muito conhecimento a todas as pessoas. E muito em breve nós teremos aqui mais podcasts, mais entrevistas com mais pessoas de diversas situações diferentes, contando um pouco da sua história. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Valeu, galera. Beijo no coração, um abraço e até a próxima. Valeu!